pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Clone Wars, dessa vez do 5º episódio da 7ª temporada, Gone with a Trace, conhecendo Trace. Bom, gente, nós estamos na última temporada, né, e cronologicamente esse é o primeiro arco que a gente vai ver. E, bom, vocês sabem, né, Clone Wars não lançou na ordem, por isso tem a playlist da temporada e a playlist em ordem cronológica, que é a que eu recomendo vocês assistirem pra vocês entenderem a história completa, beleza? Mas enfim, esse arco das irmãs Martez, né? Ele tem 4 partes, nós estamos na parte 1, então vamos embora. O arco começa falando que depois de, como se diz, de ser expulso da Ordem Jedi por causa daquele lance lá e tal, da morte da Leia, o Anakin, ele buscou as respostas e encontrou a verdadeira culpada, que era a Barriss, e aí o conselho chamou a Ahsoka de volta, né, pra fazer parte da Ordem Jedi, mas ela recusou, né, e decidiu se afastar dessa vida. E aí o episódio começa com a Ahsoka bem mais velha, né, na verdade, alguns meses, né, mais velha, porque essa temporada é em 19 BBY e é tipo literalmente colada com o filme Vingança do Sith, praticamente. Principalmente o último arco, mas enfim. E aí, obviamente, o design da Ahsoka mudou, o design do Anakin, do Obi-Wan e de outros personagens também vai mudar, para ficar mais parecido com um dos filmes. Exceto da Ahsoka e dos clones, né, que não chegam a aparecer direito nos filmes. Pronto, aqui é onde o design da Ahsoka tá linda. Mas enfim, né, o episódio começa com a Ahsoka indo, né, na speeder dela e tal, ela vai pra um daqueles túneis, né, buracos pra descer pros níveis inferiores de Coruscant, só que a speeder dela começa a dar defeito e ela vai meio que desviando, né, de algumas naves, passando por cima pra não bater, né, e ela acaba, né, caindo com a speeder dela em uma plataforma, ela quase cai pra fora da plataforma, mas ela consegue se levantar, né, e puxar a speeder pra fora. E a speeder dela tá toda detonada. E aí, ela conhece Trace Martez, né, que é essa aqui. E ela é uma mecânica. A Ahsoka caiu bem na oficina dela. E ela se gaba dizendo, você caiu na melhor oficina do nível 1313. E aí ela, quer que eu conserte sua bike e tal? Ela, não, eu não tenho... Você vai cobrar quanto, né? Eu conserto. Ela, tá, mas eu vou cobrar pra emprestar as ferramentas, né? E a Ahsoka diz que ela não tem muitos créditos aí, né, e tal. Ela, não, tudo bem, isso é comum aqui embaixo. E ela abre, né, as portas da oficina e a Ahsoka vê que tem um cargueiro nível... Um cargueiro classe Nebula, né, ali e tal, ou pelo menos o que costumava ser um. E a Trace, né, ela diz que ela fez algumas modificações e tal. E ela diz pra Ahsoka ficar à vontade. A Ahsoka tá lá, né, ajeitando a speeder dela, só que ela não tá dando sorte e ela fala que a Trace fala que tudo tem seu preço ali embaixo. E a Ahsoka fala que não vai ter como ela ir embora porque ela precisa de uma vela de ignição, já que a dela tá detonada. Ela pergunta se a Trace tem uma pra vender, só que a Trace fala que todas as velas de ignição estão no cargueiro. E aí a Ahsoka diz, eu devia saber que foi uma má ideia e tal. E aí ela vai tomar um ar lá de fora, né? A Trace fica tipo, o quê? Mas enfim, a Ahsoka, ela volta um tempo depois, né? E a Trace, ela foi lá, mexeu e colocou uma vela de ignição na speeder da Ahsoka. E ela, não, obrigado, não precisava, mas quanto vai ser, hein? Ela, não, é por conta da casa. E aí, né, a Ahsoka, ela fala, né, que as coisas são bem diferentes aqui embaixo e que ela costumava viver nos níveis superiores. E ela, privilegiada, né, mas aqui embaixo não é tão diferente, não. Afinal, lá em cima tem a guerra e tal, que os Jedi causaram. E a Ahsoka diz, não, tipo, não foram eles que começaram a guerra e tal. Acredito no que você quiser. Eles nos esqueceram. Meu sonho é, tipo, consertar esse cargueiro. E aí eu e minha irmã Rafa poderemos viver nas estrelas, longe dessa guerra, longe de tudo. E aí, tipo, elas estão lá conversando, né? Até que chega esse cara aqui, chamado Pintu Sonel. E ele veio com 2 capangas, né, pra cobrar dinheiro da Rafa, que tá devendo a eles. Só que, tipo, a Rafa não tá lá, então ele vai tirar satisfação com a Trace. Ela fala que
ela tenta enrolar, né? E aí ela meio que mete lá um cano na fuça de um dos capangas e aí começa a lutar contra os capangas do Pintu. E tipo, ela disse pra Sokka não se meter e tal. E a Sokka ficou lá na dela, né? Só que a Tracy tá apanhando, tá apanhando. E aí ela disse, tá bom, eu aceito sua ajuda. E aí a Sokka começa a lutar contra os capangas, desce um cacete nos dois. E aí o Pintu e os capangas fogem dali. E a Tracy pergunta, uau, quem te ensinou isso? Aí, né, a Ahsoka não pode dizer que foi o Anakin, ela, foi meu irmão mais velho. Porque a relação da Ahsoka com o Anakin sempre foi, né, tipo, de um irmão mais velho com uma irmã mais nova, tipo, um pai e uma filha. Mesma coisa da Padmé e da Ahsoka. A Ahsoka é como se fosse uma irmã mais nova ou uma filha pra Padmé. Assim como o Obi-Wan é como um pai barra irmão mais velho pro Obi-Wan. Mas, assim como o Obi-Wan é um pai barra irmão mais velho pro Anakin, né, mas enfim. E aí, elas vão até uma lavanderia, né? E lá elas encontram a irmã da Tracy, que é a Rafa, que é essa aqui embaixo, com o cabelo assim, raspado de um lado. E aí, tipo, a Rafa meio que tá quase roubando as roupas de alguns clientes, né? E ela, faz isso não. E ela, não, relaxa, eu consegui meio que um trabalho e tal. Ela é honesto dessa vez, ela. Olha, você sabe, nós não podemos contar com ninguém, só com nós mesmas. A gente precisa do dinheiro, né? E ela fala que o Pintu veio cobrar e tal. Ela, eita, desculpa aí por isso, mas eu prometo que vai dar tudo certo. E ela fala, né, que tipo, ela tava devendo pro Pintu, mas os créditos ela tinha que manter a lavanderia, fazer reparos e tal. Por isso que ela não pagou. Mas ela vai dar um jeito em tudo. E ela pede pra Tracy confiar nela, né? Ela até pergunta quem é essa. E aí ela apresenta a Ahsoka e tal, né? E aí chega esse Twi'lek aqui, né, chamado Lokan. E ele é o novo contratante, né, da Rafa. Basicamente, o sócio dele, né, falou pra o Lokan se encontrar com a Rafa, né? Porque ela pode fazer o que ele quer. E aí ele quer que ela monte 3 droids. E ela disse que vai fazer isso e tal. E aí a Ahsoka e a Tracy estão lá, né? Ajeitando os droids lá. A Ahsoka fixa um parafuso de retenção num dos droids. Porque, tipo, ela não tem boa experiência com os droids. Ela até fala, a maioria são legais, mas alguns são muito encrenqueiros, sabe? Por isso que a gente coloca os parafusos de retenção. E aí a Tracy, ela não chega a colocar o dela ainda, né? Num dos droids são 3, a Ahsoka colocou em um, colocou no outro. E a Tracy vai colocar no último, né? Mas enfim. A Ahsoka meio que liga o droid tenta atacar ela, mas ela aperta o botão que ativa o parafuso de retenção. E aí, através de conversa, a Ahsoka acaba descobrindo que esses são droids de carga binário. E, bom, basicamente esses droids, né, são no estágio 2. Eles são, na verdade, droids de demolição adaptados. Pois é, e aí, eles são muito perigosos. Só que aí, o droid na frente da Rafa, ele acaba ativando, né? E ele tá sem um parafuso de retenção. E aí, ele começa a fugir. E aí, tipo, a Rafa, ela vê ele correndo pela rua. Ela, não, 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 não. E aí, ela vê a Tracy e a Ahsoka correndo atrás dela. O quê? E aí, a Tracy fala, não se preocupa, eu dou um jeito, é só uma simulação. E aí, a Rafa fica, meu Deus. E aí, né, elas perseguem o droid, só que aí o droid, ele pula para as ruas e começa a destruir tudo no caminho dele. A Tracy, ela manda a Ahsoka voltar para onde a Rafa tá, pegar o rastreador, né, para encontrar o droid, enquanto ela vai buscar um speeder. E aí, tipo, a Ahsoka vai, consegue pegar, né, o rastreador, ela sobe na speeder que a Tracy pegou. E aí a Rafa diz, não, nós vamos dever mais créditos do que a gente vai receber. E aí, né, elas começam a perseguição e a Ahsoka fala que na frente do droid tem um botão de desativação. E aí elas começam, né, a perseguir o droid, conseguem encurralar ele num beco, pegam ele, prendem, né, só que aí ele começa a escalar. E tipo, isso ia destruir a Speeder. E aí a Ahsoka solta, né, o droid. E a Tracy, ela se pendura no droid pra tentar desativar, né, enquanto a Ahsoka mantém a Speeder na rua, sem que a Speeder caia. E aí a Tracy, ela vai procurar o botão azul, né, de desativação. Ela consegue desligar ele bem quando ele ia atacar um menino e sua mãe. Ela até sorri e diz, tá tudo sob controle, só que o droid começa a cair pra trás. A Ahsoka consegue agarrar com a garra na Speeder lá, né. Só que aí
a Speeder começa a ser puxada para baixo por causa do droid, né, do peso. A Ahsoka usa como se fosse um cabo para prender na parede, até dar certo. Só que aí depois começa a escorregar de novo e aí a Ahsoka usa a força para puxar para cima. E, tipo, todo mundo pensa que foi uma garra, né? Só que só um menino, um Twi'lek pequeno que viu a Ahsoka usando a força. E aí a Tracy agradece, né, por ter salvo ela e tal, né? E aí elas se encontram com a Rafa diz que não vai desmontar o droid. Elas falam que o droid é perigoso e tal, só que ela, sim, sem um parafuso, você colocou todos os parafusos? Ela, sim, então. E aí ela fala pra Tracy que ela vai fazer a coisa certa e a Tracy diz, seja esperta. E aí ela e a Ahsoka saem dali, né, e vão pra uma praça de alimentação. Lá a Ahsoka tá conversando, né, com a Tracy e ela fala, mas sua opinião conta ela. Olha, a Rafa é minha irmã mais velha e ela quer meu bem, mesmo que às vezes faça de um jeito questionável. Aí a Ahsoka, mas a que custo? E aí chega a Tracy, né, e ela fala que ela devolveu os droids pro Locan, mas ela cobrou o dobro. E aí, tipo, ela fica, o quê? Mas eles são perigosos e tal. Ela, calma. Eu não fiquei com dinheiro pra mim. Eu cobrei o dobro e, tipo, mesmo que a gente não montasse, ele ia encontrar alguém pra montar pra ele. Então eu cobrei o dobro, eu devolvi os droids e eu usei o dinheiro pra pagar o Pintu, pra ele deixar a gente em paz. E ainda sobrou alguns créditos aqui. Dá pra comprar ferramentas, né? Isso compensa? E a Tracy falou, compensa. E a Rafa tranquiliza a Tracy dizendo que um dia o Pintu vai acabar procurando trabalho pra elas. De tão em dívida que ele pode ficar com alguém. E aí a Tracy vai embora dali, né? Ela faz tipo assim pra Ahsoka. A Ahsoka diz que ela vai terminar a speeder dela, né, e tal. A Tracy diz, ei, você não quer ficar não? E tal, ela, não sei. A Tracy agradece de novo pela Ahsoka ter salvo ela e diz, ei, bora lá, trabalhar na tua speeder. E assim acaba o episódio. Nossa, gente, que episódio foi esse? O arco é até legal. Mas vamos lá, né, ver mais do que acontece com a Ahsoka e as irmãs Martez. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I give you everything.